Oi, estou aqui de volta para falar sobre a arte romana. Mais precisamente, nós vamos falar sobre a pintura e a escultura romana. É um breve resumo para o ensino fundamental e o ensino médio. Então, boa parte do que nós sabemos sobre a pintura e sobre a arte romana veio das escavações da cidade de Pompeia, que estavam sob as cinzas do vulcão Vesúvio. Encontraram muitos vestígios quando fizeram as escavações. Então ali nós descobrimos muitas esculturas, muitos mosaicos, tem mosaicos sendo descobertos até hoje, e pinturas também. Eles gostavam de fazer mosaicos e pinturas murais. Mosaicos são aquelas pedrinhas coladas lado a lado formando uma composição, né? Vamos olhar esse mosaico aqui, por exemplo. Olha só um detalhe, olha. Que lindo. São muitos, tá? Esse é um deles. Não dá para colocar tantas coisas numa apostila pequena, né? Então, essa aqui é a cidade de Zeugma, e o Império Romano conquistou essa cidade em 64 depois de Cristo. O vulcão, ele soterrou as cidades de Pompeia e de Herculano, e lá deixaram registros sobre a história e a cultura dos romanos. Nós sabemos que eles dominaram grande parte da Europa, eles foram... A vida deles viveu basicamente para a batalha, para a conquista de terras. Aqui, por exemplo, é uma maneira de fazer mosaico, olha só. Você faz um desenho, vai colocando as pedrinhas por cima. Viu? Você pode fazer um mosaico geométrico, de várias maneiras. Aqui, ó, eles gostavam de fazer pinturas cenográficas, como se fosse para teatro. E Nero era um grande apreciador disso. Inclusive acharam vestígios sobre esse tipo de pintura apreciada por Nero nas ruínas dos seus palácios. E essa aqui é a Vila dos Mistérios, está vendo, em Pompeia? E lá foram os artistas Rafael, Michelangelo, do Renascimento, Lippe, Ghirlandaio, e entre outros, para ver essa beleza. Eles ficaram encantados com essas obras essas artes, né, encontradas nessas escavações. Inclusive assinaram ali seus nomes. Eles chamavam de grotege, porque parecia uma gruta o lugar onde eles encontraram esses painéis. Escultura romana. A escultura ela se desenvolveu principalmente entre os séculos 6 a.C. e 5. E eles se inspiraram e até mesmo copiaram as esculturas gregas, e também teve sua origem do povo etrusco. E hoje em dia, sempre eles tiveram a fama de terem copiado as artes gregas, mas hoje se vê que eles foram, assim, ímpar
nessa, nessa elaboração, porque eles fizeram um realismo assim muito muito interessante. E enquanto os gregos eles eram idealistas, eles queriam fazer uma arte idealizada de acordo com o ideal de beleza que eles imaginavam. Os romanos, eles queriam fazer uma arte realista. Antes de ser bela, a arte tinha que ser útil. E para os gregos, a arte primeiro tinha que ser bela e depois ser útil. Como a sociedade romana era uma sociedade analfabeta, a arte, ela serviu como domínio, até foi utilizada pela política para domínio da população. A arte é uma leitura de fácil compreensão. Você olha uma imagem e você entende. Às vezes uma imagem ela representa 2, 3 textos, às vezes até uma história inteira. Então o leitor ele tem muito mais facilidade lendo uma obra de arte do que palavras, que são códigos, são mais códigos para interpretação. Então, Sêneca, ele dizia que Elsner dizia que tais imagens, encontrando os súditos imperiais em todas as formas de suas vidas sociais, econômicas e religiosas, contribuíam para construir uma unidade simbólica entre os povos diversificados que compunham o mundo romano, concentrando seu senso de hierarquia em um indivíduo supremo. Quando o imperador morria, seus herdeiros podiam louvar suas estátuas como a de um deus. E proclamando uma continuidade na sucessão, erguendo um templo em sua honra. Quando o imperador era derrubado, quando tomavam-lhe o poder, suas imagens eram atacadas violentamente e destruídas, e para que não ficasse vestígio nenhum sobre a memória e o poder daquele que eles destruíram. Então, quando o cristianismo se tornou a religião oficial, o papel da arte ela mudou. O Deus cristão ele não era mais visto através das imagens, como eram os gregos, como viam os gregos, os romanos, os egípcios. Eles procuraram se concentrar apenas na energia, na força de Deus, não na imagem, porque já havia um conflito, houve um conflito durante a Idade Média sobre essa questão da imagem, que as pessoas confundiam a imagem com o próprio Deus. Mas a imagem, ela foi muito útil para a religião, porque através dela, de pinturas, mosaicos, esculturas, a população analfabeta conseguia preservar a memória religiosa. A igreja continuou utilizando as esculturas. Lá para o fim da Idade Média, que eles permitiram um realismo maior, eles deformavam a imagem para não parecer com deuses pagãos, e as imagens foram ficando realistas também, porque eles não queriam acesso e influência da arte grega e romana, a Idade Média, né? Não queria essa influência para não fortalecer a religião dos pagãos, que eram os gregos e os romanos.
Aqui é uma cena mitológica sobre a tradição grega, no caso é parecida com a grega, já que os romanos também utilizavam muita inspiração da arte grega, mas é uma escultura da Roma antiga, é um baixo relevo. Relevo pleno é quando você circula em torno da estátua. Baixo relevo é quando você não pode andar em volta, porque é apenas um relevo na superfície de uma parede, de um suporte qualquer. Olha aqui, parece bem romano mesmo, né? Então aqui são as moedas, umas moedas romanas. Olha aqui. E a moeda é um baixo relevo também. E Júlio César ele legalizou em Roma uma prática helenista e oriental de imprimir o rosto do governante vivo ainda em moedas, porque pelo certo eles imprimiam depois que a pessoa morresse como uma homenagem, mas por motivos políticos eles faziam ainda com a pessoa viva para fortalecer o político na época, o governante. Então, Augusto agiu com maior consciência política, impondo sua imagem e a mensagem do governo na vida diária de todo o império. Então, como circulavam aquelas moedas, as pessoas sempre lembravam daqueles governantes. E exercia uma pressão muito grande na sociedade, de domínio, né? Tanto que quando eles queriam criticar um governante, eles faziam piadas com as moedas, como, por exemplo, imperadores que eles odiavam, como Nero. Aqui é um brinquedo romano, tá vendo? Olha, um brinquedo de madeira. Bom, assim como hoje, né, os brinquedos, acho que pessoas pobres e muito mais ainda naquela época não tinham acesso a esse tipo de coisa. Ainda hoje é difícil uma criança pobre ter acesso a determinados brinquedos. Naquela época, provavelmente, quem podia ter acesso a um brinquedo era um filho de um carpinteiro que conseguia fazer bonecas de madeira, ou então pessoas ricas, né, que tinham condições de pagar por isso. E esse aqui é um exemplo. Acharam vários exemplos de brinquedos em formas de animais, rodinhas, carrinhos, bonecas e guerreiros. Eu vou passar, lá no final tem mais coisas para a gente ver, mas eu já vou passando aqui a bibliografia para vocês prestarem atenção. Ó, Gombrich, Graça Proença, esses links. A Wikipédia tem bastante informações sobre a história da arte, da Roma Antiga. Vocês vão achar bastante coisa lá, se vocês quiserem se aprofundar e observarem também mais esculturas e pinturas e história mesmo sobre os romanos. Em outro vídeo eu falo sobre a arquitetura, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Aqui tem umas perguntas para vocês responderem, observando o vídeo, pesquisando. Sobre as cidades. Hoje poderíamos ter muito pouco registro sobre a pintura romana. Quais foram as cidades soterradas pelo vulcão Vesúvio? Pompeia e Herculano. O que é mosaico? São pedrinhas ou pedaços de madeira ou vidro. Hoje em dia pode-se usar papel e coladas formando uma imagem. Você desenha pedacinhos de cada imagem, você vai colocando as pedras de acordo com as cores para poder você ter uma imagem. Isso é um mosaico. E o que é afresco? Afresco é a aplicação de tinta sobre a parede ainda úmida de reboco. E a função das artes visuais ou da escultura, qual era a sua função em uma sociedade analfabeta?
transmitir os ensinamentos à sociedade, que não sabia ler. No caso da religião, transmitir os ensinamentos religiosos. No caso, quando os políticos utilizavam, era para poder transmitir suas próprias ideias, a fim de que a população acreditasse e ficasse sob o domínio do poder do governante. E aquela escultura do Pseudo-Sêneca que a gente mostrou lá atrás, daquele homem assim, assustador, porque ele está com um olho muito arregalado e tal, e cheio de marcas de expressão, o que ele mostra? Você o acha belo? Você acha que a escultura foi cópia perfeita da pessoa? Você acha que a escultura só é bela se o rosto for bonito? Isso é uma opinião pessoal, porém, para vocês entenderem, para fazer uma escultura com aquele realismo absoluto, tem que ter muita habilidade. Então é como se o belo não estivesse a ver com aquilo que você idealiza, conforme os gregos. Porque beleza não é uma coisa que está escrita em lugar nenhum, né? A beleza é um senso comum. De acordo com a cultura, você acha determinadas pessoas belas ou não. E aí, às vezes, esse senso comum, ele é impregnado em outras sociedades que acaba agindo com preconceito sobre a beleza. E a beleza está no amor, está nos gestos, e no caso da arte, ela está na capacidade do artista conseguir observar e captar tanto o físico quanto o perfil psicológico do retratado. E ele consegue traduzir isso numa pedra ou numa pintura, né? E aí vocês pensem e vocês reflitam sobre isso e escrevam sobre o que vocês pensam sobre a perfeição na elaboração de uma obra de arte, ou na ideia do senso comum, de que você tenho que achar isso bonito porque todo mundo acha bonito. Os gregos achavam pessoas musculosas e atléticas muito bonitas. Por quê? Porque eles observavam os atletas nas Olimpíadas e isso virou uma questão de admiração. Você admirava um atleta e você admirava a escultura desse atleta também. Mais tarde o senso comum começou a entender que era lindo quem tinha um corpo escultórico, mas vai se perdendo no tempo a primeira intenção, que é o orgulho de ser um atleta. Depois, em outras sociedades que as pessoas não são atletas, elas tentam buscar um corpo perfeito, julgando que aquilo é uma beleza perfeita. Na verdade, isso veio de uma ideia de um atleta que venceu, que ele foi muito admirado e virou uma escultura e todo mundo achou que essa escultura era linda. É uma suposição, viu? É uma hipótese. Então, as moedas são feitas por artistas, né? Até hoje, né? Agora já tem uma maneira de fazer já computadorizada, mas não era assim. Você fazia um baixo relevo e depois copiava de uma forma menor, para um tamanho menor. Porque os governantes romanos queriam colocar seus rostos nas moedas que circulavam entre a população ainda vivos. A gente já falou sobre isso. Para dominar a sociedade, o intuito da sociedade conhecer é uma propaganda. A gente faz propaganda hoje, não faz? Para vender um produto? E eles faziam, era a maneira dos governantes fazerem suas propagandas políticas, onde as pessoas iam acabar vendo tanto aquela imagem que ia admirar o político até sem entender o caráter dele. E aqui os brinquedos são terrenos férteis para estudo das condições econômicas e sociais da época. O que isso significa? Significa que nem todo mundo podia ter brinquedo, só se fosse filho de quem sabia fazer. Até hoje isso acontece, né? Eu vou mostrar uma história em quadrinho para vocês. Aqui é uma atividade que vocês podem imprimir da internet. É um mosaico
não um mosaico romano, mas para vocês entenderem como se constrói um mosaico, você pode cortar papel de revistas, encarte da casa e vídeo, do supermercado, de acordo com as cores, e colar fazendo esse mosaico aqui. Se você não tem cola, você pode pegar resto de arroz e amassar bem aquele resto de arroz, mistura um pouquinho d'água, cozinha aquilo, ele vira uma cola e você passa naquele pedacinho de revista que você encontra de graça também nos supermercados e você cola formando uma composição. Também pode ser feito com macarrão, com feijão, com arroz, para poder parecer com essa imagem aqui. Aqui já está pronta, você pode imprimir e colar o feijão e arroz. Olha só com feijão branco e feijão preto, você faz uma imagem, que bacana, né? E aqui você pode também fazer entender como você faz uma imagem, amassando papel, pode bater no liquidificador, se não tiver, deixa de molho o papel na água, 2, 3 dias, ele vira uma massa, você joga um pouquinho de cola e você vai fazendo uma massinha e você pode colocar por cima, simulando fazer uma moeda. Se você tiver massinha, você pode usar massinha. E aqui é uma pequena história, olha. A lenda diz que Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba. Essa é a lenda da origem de Roma. Encontrados por camponeses. Rômulo e Remo fundaram Roma em 753 a.C. Mais tarde, Rômulo teria se livrado do seu irmão, ele matou o irmão dele para tomar o poder sozinho. Ele se tornou rei. Aqui é uma loba, aqui Rômulo e Remo. Aqui o brinquedo falando, essa é uma boneca romana. Os romanos gostavam de lutar em batalhas, também gostavam de corridas de bigas e jogos de gladiadores. Aqui, bigas são esses carrinhos puxados por cavalos, tá vendo? Olha, são bigas. Olha lá. E os gladiadores ficavam lá no Coliseu, por exemplo, né, nos estádios tipo o Maracanã, parecido com o Maracanã, lutando, e as lutas eram sérias e difíceis, valendo inclusive a vida, né? E era uma prática comum, o povo apreciava muito. Mas a gente tem que pensar que a violência é uma coisa muito ruim, né? Nós já evoluímos o suficiente para entendermos que quem quiser lutar, vai para as Olimpíadas, vai lutar esportivamente sem machucar ninguém. Que use a luta apenas para se defender. O bem tem que estar acima de tudo sempre. Aqui. Esse aqui é Júlio César, o grande imperador romano. Na verdade, ele não foi o imperador, mas todo mundo chama de imperador. Então ele fala aqui, meu nome é Caio Júlio César, fui um general romano, muito poderoso. Ganhei muitas batalhas, estive no poder por muito tempo. Vivi há 100 anos antes de Cristo, deixei minha herança para o meu sobrinho neto, Augusto, que foi o primeiro imperador romano. Então, na verdade, Júlio César não foi imperador, ele foi um grande general. E Augusto foi o seu sobrinho neto, esse foi, sim, o primeiro imperador. Então, aqui a escultura isso aqui, na verdade, é uma cópia de escultura grega. Tinha uma escultura grega nua, seminua, e aqui eles colocaram uma vestimenta aqui e transformaram essa escultura em um romano, em Augusto. Então, oi, eu sou Augusto, nasci no ano 63 a.C., sou sobrinho neto de Júlio César, sou seu herdeiro e filho adotivo, sou o primeiro imperador romano. A vida dos romanos, olha, embora fosse uma sociedade machista, as mulheres também se divertiam, e como toda a sociedade, todo mundo acaba se divertindo, não é certa exploração sobre o outro, de forma nenhuma, porém o ser humano ele busca uma adaptação e acaba encontrando felicidade no ambiente para sobreviver. As mulheres jogando aqui, ó, praticando
atividades esportivas. E aqui estudando, olha, você vê que tem mulheres e homens, rapazes e moças, no caso, estudando. Já é muito importante estudar há muito tempo. Lembrando que quem estudava mais mesmo eram os filhos dos ricos. E até hoje, o pobre ele tem que buscar querer estudar para mudar de vida. A única maneira de melhorar de vida é estudando. Então, o jovem ou a criança, eu sei que é cansativo estudar, muitas vezes dá preguiça, é mais difícil porque você não começou num meio onde as pessoas já tinham estudo, mas é uma luta dobrada, mas vale a pena, porque através do estudo você pode ter um emprego muito bom para ter uma casa própria, um carro, sustentar sua própria família e ter seus filhos. Só a escola pode dar isso a você. E a loteria, né? Como ganhar na loteria é muito difícil, eu não ganho até hoje, e também não jogo, às vezes jogo. Mas, então, assim, o jeito é estudar. Eu aprendi a gostar também, já fui adolescente, não é sempre que a gente não nasce gostando. Hoje eu adoro. E aqui, meu nome é Nero, eu nasci em 37 depois de Cristo, eu gostava muito de arte, de música e dança. Especialmente, me acusaram de tacar fogo em Roma. Engraçado, né? Ele gostava de arte, pessoa que gosta de arte geralmente são pessoas sensíveis, né? Mas só que não. Às vezes o mal ele está em todo lugar, entre na arte, na educação, na medicina, na rua, no dia a dia, e a gente tem que procurar pregar o bem e fazer o bem e andar ou tentar mudar as pessoas para que elas também queiram viver no bem, para o bem. Então, aqui ó, Nero tocando aqui um instrumento musical, uma mulher dançando, ele gostava muito de arte. Aqui é Sêneca. Agora vamos falar sobre ele. Em Roma, a maior parte da população era analfabeta, incapaz de falar o latim da elite. As artes funcionavam como uma espécie de leitura de fácil compreensão para o povo, divulgando a imagem de grandes personalidades. Então, a escultura ocupava todos os espaços públicos e particulares, privados. Vou me apresentar. Meu nome é Sêneca, sou um homem rico acusado de ter conspirado contra Nero. Acabei morrendo por isso. Ele foi condenado à morte por trair, por Nero julgar que ele foi traído por ele. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Se quiserem se aprofundar, é só pesquisar. Aqui tem várias imagens sobre a arte romana, no fundo, no caso, pintura e escultura romana. Um beijo para todos, viu? E até a próxima.